Hoje, o bom dia especial vai para todas as mamães lindas, fortes e guerreiras, que fazem deste mundo um lugar melhor para se viver. Mãe é aquela que torce por você em silêncio, que vibra com suas conquistas e sofre com suas dores. É aquela que acorda no meio da noite apenas para orar por você. Ela te ama sem medidas, mesmo quando você erra, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. É colo, oração, força, coragem e amor em forma de gente. Por tudo isso, hoje é o dia de reconhecer, valorizar e agradecer. Que todas as mães recebam carinho, respeito e a honra que merecem. Que sejam lembradas não apenas neste domingo, mas em todos os dias do ano. Porque mãe é sagrada, é presente de Deus, é amor que nunca acaba. Feliz Dia das Mães!